Bem viver é direitos da natureza, direitos humanos, biocentrismo, cultura de paz e poesia da vida. Bem viver é desmercantilizar a vida, sobretudo da natureza. Bem viver significa justiça social, porque somos seres comunitários. Se um não está bem, todos os demais também não estarão bem. Florestas urbanas, rios e ruas, caminhos para o bem viver. A cidadania ativa, na busca de um mundo melhor, também faz parte do bem viver. Afinal, o banquete da vida deve ser partilhado. Consumo consciente, direitos da natureza e o fim do capitalismo são os primeiros passos para a construção da sociedade do bem viver. Bem viver é cultura de paz, respeito à Mãe Terra e justiça social para todos. Olá, Fabi, novamente. Olá, Júlia. Primeiro, eu quero agradecer imensamente de vocês terem topado de estar aqui para bater um papo com a gente no nosso canal, que está se iniciando, é o segundo programa que nós estamos fazendo, e vocês vão trazer uma contribuição riquíssima, porque vocês vão falar de uma experiência extremamente potente, né? É importante, que é a Feira Agroecológica e Cultural de Mulheres no Butantã, que fica na zona oeste de São Paulo, e da cidade de São Paulo, né? E eu gostaria de apresentar mais formalmente a Fabi, que é geógrafa, é Fabiana Gonçalves, né? Geógrafa, é educadora, é professora na municipal, na rede municipal de São Paulo, né? E foi uma das idealizadoras, né, da feira, não é isso, Fanny? E a Júlia também é geógrafa, também formada pela USP, né? E ela é mãe de duas meninas, é doula, é arte educadora. Que mais, Júlia? Me ajuda aí. E agora, atualmente, está como coordenadora da feira. A Fabi foi coordenadora por 2 anos, é isso? Sim, correto. E a Júlia está atualmente como uma das coordenadoras. Então, faltou alguma coisa para apresentar vocês? Não? Legal. Então, o que eu quero saber de vocês, para a gente partilhar com todo mundo que estiver assistindo a gente, o que é a Feira Agroecológica e Cultural de Mulheres no Butantã? Como surgiu? Me dá um pouco esse histórico, eu acho que a Fabi pode falar, porque ela está desde o início, né, Fabi? E a Júlia colabora aí. Vamos tentar fazer esse compartilhamento dessa experiência, ser assim uma coisa de até um pouco didática, porque tem alguns elementos que são aspectos fundantes aí da feira que muita gente desconhece, né? Então, assim, o que é exatamente a agroecologia, né? O que é a autogestão, né? Que é uma característica importantíssima aí do processo de vocês, né? Esse modo de gerir, né, esse trabalho de vocês. Bom, eu vou passar a palavra para vocês, porque tem muitas perguntas aí dentro. Falei para vocês responderem. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer o convite, a gente está bem feliz de estar aqui também. Parabenizar vocês por esse espaço que vocês estão construindo, né, que visa debater o bem viver, acho que é um tema muito necessário e muito atual.
E para falar um pouco da feira, a feira é uma proposta de auto-organização de mulheres na construção de um espaço de trocas. Trocas comerciais, trocas culturais, trocas políticas, né? Então, a feira acontece uma vez por mês. Nossa base, o nosso ninho, o nosso espaço principal é aqui no Butantã, né? No Viveiro 2, que é uma área que está sob responsabilidade da Prefeitura Regional do Butantã, e aí eu vou contar um pouquinho também como que a gente chegou nessa área. Mas é isso, a feira acontece uma vez por mês nesse espaço, é uma proposta de auto-organização de mulheres para pensar esse espaço, que é um espaço de trocas diversas. Nossos princípios norteadores, acho que como a Zélia já colocou aí um pouco, né, são a economia solidária, agroecologia, pensar a questão cultural também no bairro, no território, e a questão do feminismo, né, do protagonismo de mulheres nesse processo do início ao fim. Acho que de maneira geral é isso. A gente quando a estrutura da feira, né? Então a feira acontece aos domingos sempre, uma vez por mês, durante todo o dia, e aí ela conta com uma programação cultural bem extensa. Então a gente começa amanhã com yoga, são todas atividades gratuitas, né? Começa amanhã com yoga, depois a gente tem uma oficina pensada mais para o público infantil, depois uma oficina pensada para o público geral, depois a gente sempre tem uma atração cultural, normalmente um show, e a gente finaliza a feira com uma roda de capoeira, que é comandada sempre pela mestra Dofuna. Todas essas atividades culturais são sempre oferecidas, protagonizadas por mulheres também. Então, as oficinas, a yoga, os shows também sempre trazem artistas. E fora isso, tem toda a feira montada ali o dia inteiro, né, com as produtoras, são todas produtoras, então a gente tem alguns critérios para a entrada na feira, e são todas, a gente, por exemplo, um dos critérios é que a gente não aceita a revenda, a gente tem algumas exceções no caso de grupos organizados em cooperativas e associações, que aí pode ter um representante que leva os produtos de outras pessoas do mesmo grupo, mas a gente não é uma feira onde as expositoras estão fazendo revenda, são as expositoras que fazem as próprias produções, promovendo esse encontro, né, da produtora com os consumidores, essa troca rica nesse processo, né, dos consumidores poderem conhecer as produtoras, no caso, diretas, e as produtoras poderem também ter esse retorno dos consumidores, que é algo muito interessante. Acho que é isso. Vocês estão com essa feira há cerca de 2 anos, aproximadamente, é isso? Sim, então, a primeira experiência foi em dezembro de 2017, foi um projeto piloto, vamos dizer assim, a partir de um grupo de mulheres, né? Foi uma iniciativa a partir de um grupo de mulheres que estava se encontrando justamente nos mutirões iniciais da entrada nesse espaço, que é o Viveiro 2 do Butantã. E aí, um dos nossos parceiros fortes na feira até hoje é a Associação Nacional REG, que é quem fez essa parceria com a Prefeitura Regional para cuidar e revitalizar esse espaço, que é o Viveiro 2 do Butantã, que estava abandonado há alguns bons anos. Tinha sido, eu até tenho algumas fotos aqui, depois eu posso projetar, tinha sido ocupado por moradia, desocupado, já virou ponto de encontros diversos e também de descarte de lixo, de entulho. Então, quando a associação entrou lá, em julho de 2017, a gente iniciou um processo de retirada de lixo. Foram tiradas, nesse primeiro semestre, acho que em torno de 6 caminhões de entulhos, em mutirões que a gente foi carregando esse lixo. E aí, nesse processo dos mutirões, o grupo de mulheres que estava participando começou a sentir vontade de se reunir. E nesse momento a gente estava pensando nas ações para esse espaço, né? Estava entrando, então a gente estava tirando o lixo para dar uma primeira condição para a gente atuar. E aí surgiu a ideia da feira, que na verdade já era uma ideia compartilhada aqui, acho que nesse território do Butantã, por um grupo de pessoas há muito tempo. A gente já tinha, eu e outras pessoas, já tinha uma atuação com promoção dos circuitos curtos de comercialização aqui no bairro, né? Então, com o grupo de consumo da Comerativamente, por exemplo, nesse mesmo momento estava sendo gestado o Instituto Baru, que é um instituto aqui do bairro que também
promove, né, esse espaço de comercialização, que é um circuito curto. A gente tem também aqui no bairro o Ponto de Economia Solidária, que são parceironas nossas também, e que também, junto com a MESOL, fazem a Feira de Economia Solidária e Feminista. Então, acho que estava assim, tem todo esse ambiente, né, muito fértil aqui desse bairro, de muitos movimentos, e a gente estava aqui também vivenciando tudo isso. E aí a gente fez esse projeto piloto em 2017, que foi maravilhoso. A ideia era fazer mensal, mas a gente se olhou e falou, olha, a gente vai precisar de algum apoio, algum financiamento, alguma coisa, porque é muito trabalho. Aí a gente deu uma parada. Na sequência, tinha um edital aberto que a gente se enquadrava muito, que era o edital do Fundo Casa Socioambiental. A gente escreveu o projeto, fomos aprovadas, e aí a gente reiniciou um processo já mais estruturado, porque aí a gente comprou barracas, a gente tinha dinheiro através do edital para estruturar essa autogestão, então pensar nos espaços formativos, pensar numa coordenação que tinha uma remuneração e conseguia se dedicar de maneira com mais qualidade para a organização da feira. A gente tinha um apoio para as atrações culturais, então a gente já, a partir do edital, conseguiu uma estrutura que permitiu que a gente fosse construindo a nossa sustentabilidade financeira, né, ao longo do tempo. E aí, então, desde agosto, setembro de 2018, que a gente vem realizando as feiras mensalmente. Certo. E me fala uma coisa, como funciona, eu gostaria que você explicasse melhor, essa autogestão desse coletivo de mulheres. Explicasse para todos nós, né? Porque é um modo de gerir, né, produção e comercialização desses produtos, que eu acho que interessa para muita gente ter mais informações, aprender com vocês, porque é uma experiência bem sucedida, né? A experiência de vocês. A gente também avalia que sim, assim, para a gente foi até surpreendente, assim, como a experiência desenrolou de uma maneira muito legal, assim. Bom, acho que a autogestão é um dos pilares da economia solidária, né? E a gente também vinha e tinha algumas pessoas que já vinham há muito tempo trabalhando na área da economia solidária, tinham bastante experiência, então também rolou um processo formativo interno muito interessante para a gente pensar isso. Mas logo que a gente escreveu esse projeto, conseguiu estruturar, né, esse empreendimento solidário que é a feira como um todo, a gente tinha a autogestão como grande norte, assim. Como que a gente organiza isso, né? A gente tem uma coordenação que é formada por um grupo rotativo. Então, por exemplo, eu já fiz parte da coordenação, agora a Ju tá, e a ideia é ir sempre rodando. No começo, as primeiras coordenadoras não eram produtoras, mas agora a gente já está no momento que a gente tem produtoras que se tornaram coordenadoras, que para a gente é algo muito interessante. A gente tem esse grupo de coordenação que gira em torno de 5 pessoas, às vezes um pouco mais, um pouco menos, porque também depende das parcerias que a gente constrói. Então, por exemplo, no momento a gente participou de um projeto com a RESP, e aí uma das pessoas da RESP entrou para a nossa coordenação e veio ajudar a gente. Então, vai variando, mas tem essa coordenação. A RESP, quando você falar... Tá, a RESP situa. É a Rede de Economia Solidária e Feminista, sempre esqueço, feminista. Solidária e Feminista, que é uma rede nacional, elas são bem antigas, assim, bem mais maduras do que a nossa experiência. A gente teve o privilégio, a enorme oportunidade de participar de um projeto delas, com elas ano passado, enquanto rede, e aí a gente aprendeu bastante sobre economia feminista, e a gente pôde contar com a Mari, que era a técnica da RESP, que veio somar muito na feira e ficou com a gente um tempão, e agora a Ju depois até vai contar, né, um pouco do que tem acontecido fruto dessa parceria mais recente com a RESP. Mas, então a gente tem esse grupo de coordenação, que a ideia é ele construir essa autogestão, basicamente. São pessoas que estão um pouco mais dedicadas para construir essa autogestão. Então, como ela se dá na prática? A gente tem reuniões mensais de gestão coletiva com todas as expositoras, a gente incentiva muito a participação delas, não é obrigatório, porque a gente entende que tem produtoras que não estão aqui no mesmo estado,
A gente até, com a parceria da RES, conseguiu uma ajuda de custo para trazer produtoras para esses encontros de gestão, então que foi muito, e sempre fortalecer. Então, mensalmente a gente tem esses encontros onde a gente basicamente são os nossos fóruns de decisão de todos os encaminhamentos importantes da feira. Então, nesses encontros, a gente foi construindo as nossas cartas de princípio, o nosso regimento interno, a gente foi construindo os critérios, a gente tem uns critérios para a entrada de novas expositoras, então esses critérios foram construídos coletivamente com esse grupo. E nessas reuniões a gente também faz a seleção da entrada das novas expositoras. Então a seleção é feita coletivamente com todas as expositoras a partir desses critérios que a gente já tirou. Fora isso, a gente tem os GTs. Então vão saindo desses grupos GTs que eles têm uma atuação, às vezes, mais específica de um ponto que a gente precisa trabalhar, ou, às vezes, mesmo mais prática. Então, pensar, por exemplo, a arrumação da feira no dia. Então, a gente vai tirando responsabilidades. Alguém que vai cuidar, sei lá, mais de um aspecto da feira, uma questão de segurança, uma questão de água, etc. e tal. Também tem, esqueci de falar, a feira também tem, acho que é um ponto muito forte da feira que tem a ver com esse debate do feminismo, né? A gente tem um espaço que a gente chama Espaço dos Curumins, que funciona durante... isso até foi muito interessante, que foi uma demanda que não estava no projeto inicial e que surgiu das próprias expositoras e a gente estruturou. Que é ter esse espaço que a gente chama Espaço dos Curumins, que funciona durante a feira inteira. Tem uma responsável, que é uma educadora. A Ju até chegou na feira por esse espaço, né? Ela ficou muito tempo cuidando do Espaço dos Curumins, antes de entrar para a coordenação. E é um espaço para as crianças, pensado o acolhimento para as crianças e para os responsáveis, pais, mães, família. Então, é um espaço, é uma tenda específica, onde a gente tem materiais e tem um espaço para as crianças. Sempre tem uma educadora, uma pessoa que vai ficar ali promovendo esses encontros e esse acolhimento. E acho que é muito interessante porque a gente tem muitas expositoras que são mães, e esse espaço ajuda muito seja possível elas estarem com os filhos de uma maneira mais tranquila. Enquanto trabalham. Enquanto né? Trabalham, Aquele velho dilema da mulher que, enquanto trabalha, fica se perguntando onde eu coloco meu filho, né? Exato. E até é interessante que nas também, Fala, posso trazer um ponto disso, que essa preocupação, ela não é só na feira, né? Então, quando a gente faz as nossas reuniões e as reuniões de planejamento, esse espaço também está presente. Porque é para que essa autogestão ela também seja mais democrática entre nós, né? Nas nossas especificidades do nosso ser mulher, assim, né? Sim. Aí eu vou passar até para a Júlia, né, que continuar, dizendo quem são essas mulheres. Vocês me passaram uma informação, se ela tiver tido alteração, vocês digam. A feira ela está composta por 60 produtoras, é isso? Por 60 expositoras produtoras. No momento. Bom, acho que eu não agradeci ainda também a presença aqui. Obrigada pelo convite de vocês, muito feliz em participar. Também muito honrada de estar aqui representando a feira. É um movimento que nutre muito o coração, assim, então é uma responsa e uma honra poder estar aqui na frente, falando em nome desse coletivo. Juliana, deixa eu só fazer uma observaçãozinha. Para mim, a sua voz está chegando um pouco baixa. Baixa? Tá. Fala um pouquinho mais alto. Fala um pouquinho mais alto. Melhor? Por favor. Melhor. Tá bom. Bom, para falar um pouco sobre a feira, sobre os participantes da feira, né? Atualmente a gente está num grupo de 53 mulheres. Esse número oscila, né? Assim, na primeira edição, aquela de 2017, tiveram umas 40 expositoras, esse número já chegou até 60, hoje está em 53. Ele flutua um pouco, e aí é um número que ele não tem não vai ter uma restrição rígida, assim, né? Diz mais do quanto o espaço comporta, dos tipos de empreendimentos que a gente tem essa preocupação de como pensar essa seleção e tal. Então ele vai dando uma flutuadinha, assim. E aí a gente vai ter muitas pequenas produtoras que são autônomas, fazendo seus próprios empreendimentos. Então a gente tem diversas artesãs, muitas mulheres que estão em várias categorias de produção. Então temos mulheres que trabalham com confecção de roupas, objetos de costura, mulheres do artesanato, mulheres que trabalham com acessórios,
com cerâmica, com papelaria, aí a gente vai ter todo o setor de alimentação. Então na feira a gente tem o que seria esse espaço de alimentação em que as refeições são produzidas, e aí tem o espaço para as pessoas comerem, socializarem, e sempre nessa perspectiva de serem alimentos agroecológicos, alimentos veganos. A gente, até pela nossa parceria com o Portal Rase, por estar ali inserida num contexto que é da agroecologia e que é da cultura do reggae, a nossa feira ela não tem, a gente não oferece produtos que tenham carne ou álcool, então essa é uma da preocupação. Então as mulheres que vão trabalhar na alimentação têm essas diretrizes, a gente tem, e aí fora toda a feira de alimentos agroecológicos, com feira de frescos. Então, e aí a gente vai ter mulheres que são principalmente coletivos, né, que chegam na feira para fazer essa comercialização. Então a gente tem as mulheres do Irmã Alberto que vendem, que são do assentamento do MST. A gente tem mulheres, e a gente vai fazendo uma parceria para ir trazendo, conforme é possível, alimentos da Rama, que é a rede de mulheres também agroecológica lá do Vale do Ribeira. Também temos mulheres, tem uma parceria que a gente vai construindo, às vezes consegue fazer melhor, porque tem toda uma logística que é geográfica, assim, né, que é do espaço, de trazer coletivos da Zona Sul, então do Dedo Verde, por exemplo. A Agência Solano também está lá, a Tianice traz alimentos para a feira. E para tentar, assim, tentando falar aqui um pouco do que são alguns dos coletivos que a gente tem, porque é isso, né? E tem gente fora de São Paulo também que vem. Tem empreendimentos de mulheres que estão, assim, do estado de São Paulo. A gente tem no Paraná e sul de Minas, assim, não se estende muito além disso, mas no estado de São Paulo a gente tem uma quantidade considerável de produtoras que vêm aqui para comercializar na feira, né? Então, tem todos esses desafios impostos também, assim, e não só os desafios, mas toda a riqueza dessa diversidade, assim. Tá. Vocês querem mostrar algumas imagens nesse momento ou vocês querem deixar mais para frente? Inclusive, nós vamos trazer imagens de uma das produtoras participante aí da feira, né, que participa com vocês desde o início, que é a Júlia Moretti, que ela está lá em Morretes. Ela mandou umas imagens, algumas coisas que a gente vai colocar também para ilustrar, né, essa coisa um exemplo de uma das produtoras, o que faz, como faz, né, onde está. É um exemplo. Depois, se vocês tiverem mais, vocês tragam também para a gente poder mostrar para todo mundo. Acho que a gente pode mostrar, acho que sim, né, Fabi? Você quer eu mostre primeiro as fotos você mostra? Acho que você podia mostrar do mutirão primeiro. Porque eu separei algumas mutirão, mas na hora que eu estava falando, achei que eu ia me confundir se eu tentasse. Mas se você quiser mostrar das feiras, agora que a gente está falando desse tema, aí no final, quando eu voltar para o tema do mutirão, talvez para falar nas perspectivas futuras daquele espaço, eu posso passar um pouco de como ele era quando a gente chegou e o que a gente foi fazendo. Beleza. Perfeito. Enquanto vocês escolhem aí, a Fabi, que está livre agora, né? Fabi, fala para a gente como é que está esse momento agora de pandemia para vocês. Isso a Ju tem que falar, porque ela que está na coordenação agora. Então tá. Então fala aí, Júlia. Bom, eu achei que eu ia mostrar as imagens agora. Eu vou ficar confusa falando da pandemia e mostrando as imagens da feira. Então tá, então fica à vontade. Que eu fale da pandemia, a gente separou essas imagens da feira. Posso passar brevemente, assim, para as pessoas poderem ver um pouquinho do que é. Tá. Então, esse aqui é um portfólio nosso. Um espaço lindo, né, gente? Completamente arborizado. Ô, Ju, volta um pouco naquela. Tem uma questão legal na primeira que a gente esqueceu de dizer. Essa primeira foto de cima aqui é de um encontro que a gente fez que tem a ver com o nosso processo de autogestão. A gente procura fazer uma vez por semestre um encontro que é uma imersão. Então, que a gente passe 2 dias juntas, a gente
a gente já conseguiu algumas vezes dormir, ir para um canto, dormir todo mundo junto e passar fazendo esse planejamento do semestre. Então, pensar nos desafios, nos pontos positivos, como que a gente vai se organizar. Às vezes, até nesse encontro, a gente pensa numa nova rodada de coordenação. Então, são espaços muito interessantes, essas imersões, e essa primeira foto da direita é em uma dessas imersões que a gente fez. Uhum. Aqui dá para ver Eu acredito que a feira, ela é um espaço de formação também, né? E o aspecto cultural não é só a questão artístico-cultural, né? É uma questão de modo de vida, né? É uma cultura nesse sentido, né? E tem muito a ver com bem viver, né? De uma tentativa de mudança de paradigma mesmo, né? De construção de uma outra forma de organização social, de perspectiva de paradigma mesmo. Acho que é bem por aí. E esses espaços, porque na feira é trabalho, né? Na feira acaba sendo um dia assim, a gente tem um encontro, tem toda aquela... É belíssima, a gente sempre sai muito feliz depois de uma feira, mas tem essa coisa da correria do dia, trabalho, montagem, 5 da manhã, monta e acaba às 8. E aí, quando a gente está ou nas reuniões de gestão, ou nesses espaços de imersão, é quando a gente consegue olhar uma para a outra com mais calma, se conhecer mais profundamente, refletir e ir fazendo esses espaços formativos. Às vezes, convidar pessoas de fora para falar para a gente sobre um tema, às vezes, dentro mesmo, compartilhar conhecimentos que existem dentro da nossa própria rede. Então, acho que é muito importante a gente ter esses espaços para além da feira, da gente estar juntos com um pouco mais de calma, e são espaços realmente muito formativos. Certo. Você falou agora, deu um tom que me lembrou a fala do Célio no nosso primeiro programa, o Célio Turino, quando ele fala que o bem viver é uma busca de harmonias, né? É buscar harmonias. E aí tem a questão individual, né? Que é a coisa do cabeça, coração e mão, né? No caso de vocês, são cabeças, corações e mãos, né? E a coisa com o coletivo, né? Que entra um pouco nessa coisa do Chai, e a relação com a vida, né? Como um todo, né? Com a natureza como um todo. Eu acho que vocês estão realmente no caminho para o bem viver. Gente, daqui a pouco a gente vai dar uma pausinha e vamos retornar. Mas aí eu gostaria muito que você trouxesse de novo esse portfólio e dissesse para a gente um pouco sobre ele, e depois retomasse a questão da pandemia. O que a pandemia, eu não falo nem só desse momento, mas desde o início da pandemia, o que ela trouxe para essa organização de vocês, né, para os eventos, e como que vocês continuaram esse trabalho nesse período de pandemia, e como está hoje. E logo em seguida a gente já pode até pensar em falar o que vocês estão projetando, enfim, quais são as perspectivas. Gostaria também que vocês falassem como é a relação de vocês com a comunidade local, né? Porque vocês falaram que as produtoras são de vários lugares, tal, incluindo o pessoal local. Tem gente do próprio Butantã como vocês que estão lá, né? Mas quem não é produtor, quem não é participante, como vocês atingem as pessoas da localidade, né, da região, enfim. Gostaria que vocês dissessem isso. Tá bom? Eu acho que eu vou, então, mostrar o portfólio partindo dessa perspectiva, dessa pergunta que você traz, Zélia. Pode ser? Pode. Eu acho que nas imagens a gente consegue ver um pouco sobre como é atingir essas pessoas, né? Eu acho que bom, aqui a gente tem algumas imagens sobre isso que a Fabi trouxe, assim, né? Desde essa montagem da feira, que começa bem de manhãzinha, e é algo que tem
toda uma comunidade mesmo de apoiadores, de rede de apoio que existe para que essa feira aconteça, assim. Então, a gente tem uma parte que é uma equipe de montagem, que também ajuda a gente com o transporte desses materiais, né? E que também faz uma parte de montagem. A gente trabalha fazendo a montagem, a gente incentiva que as produtoras cheguem mais cedo e ajudem a fazer a montagem, que fiquem até mais tarde e desmontem junto com a gente. E aí depois, quando as feiras começam, a feira, ela acaba sendo esse espaço que ele transcende muito um espaço de comercialização, né? Nesse aspecto de todo o projeto, de como é pensado, de ser uma feira cultural também, a gente existe no território como um espaço de profundas trocas, né? Um espaço de convivência, um espaço de habitar, segundo outros paradigmas, né? A economia solidária, ela também está posta lá, ela também é central, assim como a cultura, que nem você disse, a cultura no seu aspecto formativo, como a Fabi trouxe a cultura nesse aspecto de mudança de paradigma, e aí a gente, né, vê muitas cenas, assim, aqui a gente traz um abraço em foto, mas são muitas cenas de afetos, de gente que mora na região e tem esse ponto para se encontrar, ou é um lugar de você reencontrar as pessoas que você partilha esses ideais, essas ideias, de conhecer gente nova, de se articular. E aí, aqui, a gente tem sempre uma programação cultural que é aberta e gratuita, e isso é um dos grandes impactos que a gente vê, assim, para a população local, que é oferecer com consistência essa programação para a população, para que ela seja acessível para todas as pessoas. Então, a gente começa, como a Fabi trouxe, né, com uma aula de... Ai, aqui tá ciranda. Tá. Deixa eu mostrar. Aqui tem a aula de yoga, que é a prática que abre e a feira, e a gente via, né, que sempre tinha um público muito cativo dessa aula, que valorizava muito isso e que estava sempre lá fazendo as aulas juntas. Então, e nesse ambiente do viveiro, né, que vocês estão vendo nas fotos, que é um lugar tipo, muito maravilhoso de estar, assim, proporcionando um outro tipo de bem-estar para a população que frequenta a feira. A gente vai ter a ciranda dos curumins, então a Fabi já falou, né, a gente já trouxe, mas para vocês verem um pouco as fotos, né, ela é tanto um espaço físico, ela é uma tenda, ela é uma barraca, ela tem os seus brinquedos, ela tem as suas atividades, mas ela é também uma maneira de enxergar essas crianças e de buscar construir alternativas para que elas sejam acolhidas e as mães sejam acolhidas, né, então, tem a ciranda dos curumins, e na ciranda dos curumins a gente vai ter atividades também voltadas para as crianças. Aqui tem algumas fotos de oficinas culturais, educativas, então a gente já teve oficinas de muitas coisas, né? Aqui tem fotos de uma oficina de estamparia natural, uma oficina com orquídeas, oficina de... Bom, e aí pensando esse impacto sobre a população nesse aspecto mais cultural e também formativo, a gente vai ter muitas atividades que toda feira ela é pensada para ter uma programação bem completa. Essa programação, a gente aqui tem algumas imagens, a gente já teve oficina de estamparia natural, então usando objetos da natureza, tintas naturais em tecidos. A gente teve uma oficina de cuidados de orquídeas. Essa oficina foi oferecida por uma das produtoras que vende orquídeas na feira. Então, às vezes, a gente tem oficinas que vêm de pessoas que a gente chama para dar oficina na feira. Às vezes, são as próprias produtoras que oferecem oficinas a partir dos conhecimentos, das experiências delas. A gente já teve oficina de percussão, oficina de também pinturas com tintas de terra. Então, tem muita coisa acontecendo e aí vai por esses aspectos, né? Pode ser uma contação de histórias ou pode ser algo ensinando as pessoas a fazerem algo, né? Trazendo um novo conhecimento. A gente sempre tem pelo menos uma apresentação musical, um show. Então aqui a gente teve um dia que o coral do Ilu Obadimin veio cantar, foi muito lindo.
o forró arrumadinho, a gente já teve muitas apresentações de reggae, Carol Africana também já veio cantar lá. Tem muitas atividades. A gente também sempre, todas essas oficinas, como a Fabi trouxe antes, e também os shows, a gente usa esse espaço para trazer o protagonismo feminino. Então, não é de uma perspectiva nem de que os homens não podem participar, os homens são sempre bem-vindos na feira, os homens podem participar das oficinas, podem até estar nas bandas, no meio, mas é sempre uma questão de buscar trazer esse protagonismo para as mulheres, né? E aí a nossa roda de capoeira, que a Fabi falou, que acontece é a última programação do dia. Vão ter, aqui tem a Dofona, o Zelão, que também coordena a roda. E é isso, a roda às vezes termina numa roda de samba também, é um momento muito gostoso da feira, assim, muito especial. Aqui a gente mostra um pouquinho dos produtos, né, que acho que você perguntou um pouco antes, Elia. Vão ter produtos na dia que tem algumas roupas, tem bonecas, artesanato indígena, instrumentos musicais, acessórios feitos com cerâmica, então tem uma diversidade muito grande e esses produtos são feitos por essas mulheres, são os empreendimentos delas, assim. E aí a população tem acesso a isso e um pouco desse impacto também vem tanto como a gente faz um circuito curto de economia, a gente consegue fazer tanto que essas mulheres recebam um valor melhor, porque elas não estão vendendo por um preço baixo para um atravessador, alguém que vai revender o produto delas, elas estão comercializando ali de maneira direta, e para a população isso também chega com um valor mais acessível, então fica esse benefício para os dois lados, assim. Isso é importante, né? Principalmente quando a gente fala de alimentação saudável, a gente fala, já tem, né, numa sociedade como a nossa, que o que tá mais disponível para a maioria das pessoas é uma alimentação industrializada, com muito agrotóxico, né? E vocês estão falando de um produto mais orgânico, que normalmente é mais caro, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Porque essa coisa de como transformar esse hábito, né, para pessoas que têm pouco poder aquisitivo, né? Então, para não ficar... porque eu acho que a importância disso é disseminar, exatamente mudar esse modo de viver, né, que está fazendo tão mal para uma sociedade inteira, uma civilização inteira, né? E vocês falarem de tornar esse produto mais acessível, eu acho importante vocês falarem um pouco sobre isso. Posso falar? Eu gosto de falar disso começando de uma perspectiva que que os produtos, esses que a gente, os convencionais, assim, sejam de alimentos, pode ser até de moda e tal, a gente tem, os produtos hoje têm um valor que é muito consideravelmente barato, assim, se você for pensar 50 anos atrás, quanto custava comprar uma fruta, quanto custa hoje, eles são muito baratos, só que esse barateamento da alimentação, ele é às custas da exploração do trabalhador. Então, existe um custo que é muito grande e esse custo está sendo socialmente dividido, né? Então, o impacto da agricultura convencional, seja pelo cultivo de transgênicos, seja pelo uso de agrotóxicos, isso está principalmente na população rural. Então, quem planta é quem mais sofre com isso, né? Tanto pela grilagem, pelas questões de terra, né? Pela concentração de terra altíssimas que a gente tem no Brasil, os conflitos que continuam matando e matam muita gente ainda hoje no campo. Então, isso é um custo, né, que a gente tem que considerar, que quando o nosso alimento é barato, tem gente morrendo atrás disso, tem muito veneno sendo colocado na terra, esse veneno polui os nossos mananciais, esse veneno envenena as pessoas que trabalham com isso, né, a gente tem uma taxa enorme de trabalhadores do campo com câncer, com depressão, com muitos problemas de saúde que estão vinculados a esse consumo de agrotóxicos. Então, isso acho que é uma perspectiva, assim, sobre esse custo. E assim como a indústria da moda também é outra, por exemplo, né? Que para a gente comprar uma calça jeans por R$50, tem alguém trabalhando lá em Bangladesh, numa condição
absurda, um prédio que pode cair a qualquer momento, e recebendo 10 centavos de dólar por hora de trabalho, por peça, uma coisa assim. Então, tem um custo muito alto, que não é colocado no valor que a gente paga, né, do preço. Então, acho que, e nesse aspecto, a formação que a gente faz ali, né, tem as produtoras estarem lá e fazerem esse comércio direto, dar oportunidade do consumidor, da pessoa que vai estar diante do produtor, saber sobre a realidade daquela pessoa, às vezes até entender por que um produto artesanal, por que um produto agroecológico custa um pouco mais do que um produto convencional. Você quer falar, Fabi? Desculpa. Mas é muito interessante o que você falou. Acho que, assim, tem esse custo das questões mais humanas e o custo ambiental também, né? Que eu acho que você citou, que não é computado, né? Então, tem toda uma questão ambiental e quando a gente está pensando na perspectiva da agroecologia, por exemplo, ou de uma economia solidária, que é uma economia que está preocupada com o meio ambiente, a gente procura ter uma outra relação com essa questão ambiental que, às vezes, tem um custo que é computado, né? Porque a pessoa está cuidando desse aspecto. Então, o que parece barato é muito, muito caro, né? É isso que vocês estão dizendo. Então, é preciso todo um trabalho para entender essa questão de valor, né? Vocês trazem essa discussão do valor por um prisma que é preciso toda uma educação, né? E aí, nesse aspecto, Zélia, assim, acho que a segunda parte que vem complementar essa primeira é que, em decorrência disso, como a gente tem o Brasil tem esse recorde de desigualdade social, a gente tem uma precarização do trabalho de um aspecto generalizado, a gente faz um esforço constante, tanto nas formações de precificação e por essa questão do comércio direto, para conseguir fazer com que esse produto chegue com um valor acessível. Então, conseguir garantir que a cadeia produtiva seja respeitosa com os indivíduos que estão trabalhando, com o meio ambiente, mas que isso não chegue no consumidor final com um preço que só quem está ali em cima consiga comprar, porque senão a gente não fecha o ciclo de realmente beneficiar toda a população. E aí, nesse sentido, isso é um desafio, porque a gente está nesse contexto maior, de que, assim, talvez não, o ideal seria que as pessoas tivessem sido, se todas as empresas estivessem remunerando as pessoas, né, ou se todas as empresas fossem também processos autogestionários e a gente tivesse uma estrutura maior de economia solidária, em que as pessoas tenham, o trabalho delas não está sendo tão explorado, né, ou que não seja explorado idealmente, e as pessoas tenham uma renda melhor, elas poderiam também pagar melhor por esses produtos. Mas como a gente fica tentando construir a economia solidária na brecha do capitalismo, então tem esses desafios, assim, né, de lidar com uma população empobrecida e querer, mesmo assim, continuar valorizando o trabalhador que está nesse circuito da economia solidária. Então é um desafio. Sim. E voltando àquilo que a gente tinha falado anteriormente, como vocês lidaram com esse momento para continuar esse trabalho? Eu gostaria muito que vocês falassem, porque é um momento que está difícil para todo mundo e fico imaginando para as produtoras, para o pessoal que está envolvido aí com a feira. Sim, foi profundamente desafiador, assim, né? A gente, como qualquer pessoa no Brasil, assim, a gente foi pega bem de surpresa e a gente optou por parar nossas atividades presenciais bem desde o comecinho, assim. Acho que a gente, né, teve esse movimento de querer entender o que estava acontecendo, ficar muito preocupada e já enxergar desde o começo que isso ia ter um impacto maior na população periférica e de baixa renda. Então, numa forma de posicionamento político mesmo, até hoje a gente não está fazendo um movimento de incentivar essas atividades presenciais ou o comércio presencial, porque isso, por esse posicionamento político mesmo, de defender o isolamento social, assim como defende a OMS, porque a gente sabe que fazendo isso a gente está defendendo a população mais vulnerável, acima de tudo, né? Então, quem depende do SUS, quem não tem condição de fazer
um isolamento social adequado pelas condições de habitação, ou mesmo por essas questões de exploração do trabalho. Então, a gente escolheu fechar as nossas atividades, e isso tem um impacto fortíssimo, assim. Então, são muitos impactos que a gente sente na nossa rede, por sermos um coletivo de mulheres, e são mulheres empreendedoras, então mulheres autônomas, a gente está nessas duas categorias que são fortemente impactadas por esse momento e pela crise, que são as mulheres, por esse momento em que a gente fica enclausurado. Então, a gente está vendo, né, cada vez mais se discute sobre isso, sobre como o trabalho reprodutivo aumenta durante a pandemia, a gente fica mais horas em casa, a gente tem mais pessoas para cuidar, então agora ainda pode ter parentes que estão adoecidos, seja por causa do Covid ou por outros motivos, tem as crianças que ficam em casa e não tem mais escola, então, ou mesmo as famílias que vão pertencer... Oi. Essa é minha filha, Aurora. Tá em casa durante a pandemia, como eu trabalhando, assim como, e isso é o que acontece, né, com muitas mulheres que estão na rede, que são produtoras, a gente começa para conseguir produzir, a gente tem que pensar em produzir junto com as crianças em casa, e para comercializar também, e aí todos os desafios de ser um empreendedor, um pequeno produtor, numa situação de recessão econômica muito forte. Então a gente tem muitas mulheres que são desse setor de artesanato e de produtos que não são produtos de consumo essencial. Primeira necessidade, né? De primeira necessidade. Então, nesse sentido, As filhas já estão brigando aqui. Desculpa. Nesse sentido, fica mais difícil de incentivar esse comércio, esse consumo, de conseguir manter essa renda para essas mulheres, porque era um ponto muito importante, assim, para essa atuação da feira, de pensar a geração de renda, né? Sem que a mulher precise sujeitar a uma situação de assalariamento. Vocês passaram nas feiras virtuais, né? Porque ocorreram algumas virtualmente, né? Deixa eu só... Vocês falarem um segundinho, só porque eu preciso tirar minhas filhas da sala, senão eu não consigo focar. Bom, eu passo para a Fabi e ela vai contando para a gente. Fica tranquila, resolve aí. Diz, Fabi. Então, conta para a gente de como vocês circularam essas feiras virtuais e como resultou para vocês. A gente estava até conversando ontem, eu e a Ju, elas fizeram um esforço, eu não participei um pouco mais afastada, muito grande com essa divulgação virtual, né? A gente fez uma feira, na verdade houve uma divulgação grande, a gente fez uma campanha do Dia das Mães, que foi lá no começo, então, de divulgação, que até tinha um nome legal que eu não vou ajudar a lembrar exatamente, mas era presentei duas mães, um pouco do tipo incentivando esse consumo das próprias mães empreendedoras para presentear as nossas mães. Então, acho que foi legal essa campanha do Dia das Mães, e depois teve essa experiência da feira virtual, que foi muito interessante. A gente fez as oficinas online, no formato de lives, então teve a programação completa, yoga, oficina para as crianças, oficina para o público geral, apresentação cultural, só a capoeira que não rolou, né, na feira virtual. E o dia inteiro divulgando esses produtos. E depois se continuou com essa divulgação. Mas aí a Ju também pode completar. O que a gente percebe é que isso, é um momento de recessão econômica. Então, assim, tem um retorno, mas não é um retorno tão significativo como a gente gostaria. E assim, tem um debate se todo o trabalho de articulação virtual desses eventos, ele é interessante porque ele fortalece a rede, as relações, mas no quesito econômico, de renda, ele não tem um retorno tão significativo, porque é um contexto muito difícil, né? Até pelo que já foi dito, de que muitos dos produtos não são de primeira necessidade. E aí, acho que teve uma sacada muito interessante de olhar para esse momento como uma possibilidade de ir mais para dentro, assim, de se voltar mais para dentro, um momento de um pouco mais de silenciamento, assim, mas de
de olhar para dentro enquanto grupo e o que a gente pode aqui ir se construindo, se fortalecendo mais internamente para a gente, quando puder voltar presencialmente, né, estar mais maduro, enfim. E aí a Ju acho que vai falar um pouco desses processos que são processos formativos que estão acontecendo agora, onde as mulheres têm oportunidade de trocar conhecimento, de fortalecer, por exemplo, as marcas delas, pensar na questão da viabilidade econômica, fazer esses estudos. Às vezes, cada uma também ir desenvolvendo essa habilidade de marketing virtual, desde da fotografia dos produtos, de como apresentar. Tem algumas que já têm mais habilidade, já têm, por exemplo, fazem divulgação, tem os formulários de pedido, tem esquemas de entrega, então elas vão compartilhando com as outras como que elas estão organizando isso nesse período. Então, acho que esse segundo momento foi esse entendimento de que realmente a comercialização ela está num ponto de recessão agora, né, e que talvez fosse o momento de pensar mais em aspectos formativos. Eu não sei se a Ju quer complementar alguma coisa. Sim, exatamente. Pode dizer que essas são os projetos aí que vocês estão já trabalhando em cima, é isso? Sim, tem aqui, essa perspectiva foi um pouco do que foram esses 6 meses, assim, então a gente tem fases, assim, teve uma fase inicial muito reativa, de muito preocupada com essa situação econômica e querer muito ajudar essas mulheres a saírem de uma vulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade financeira, e as mulheres, quando estão em vulnerabilidade financeira, ficam em maior vulnerabilidade social. Então, mulheres que não têm independência financeira estão mais sujeitas à violência doméstica e outras questões. Então, era um esforço muito grande, assim, só que o que a gente está percebendo, como a Fabi trouxe, é que, às vezes, apesar do esforço, tem um cenário que não é favorável, e o que a gente está vendo é que tem um acúmulo que está sendo gradual, né? Então, a gente tem mulheres com muita diferença, assim, nessa educação para mídias digitais. Então, ou mesmo alfabetização digital, né? Então, a gente teve na pandemia mulheres que começaram a aprender a usar o Instagram. E aí essas campanhas, elas têm um acúmulo formativo que está sendo bem num lugar de experiência prática mesmo, de a gente faz e aí a gente vê para a próxima o que deu certo, o que deu errado. Então, já tem esse acúmulo que a gente vai construindo com elas. E também numa ajuda bem individual, assim, teve produtoras que a gente teve que mandar tutorial, assim, sobre como que posta uma foto no Instagram, sabe? E aí foi uma vitória a hora que a gente viu que ela estava postando. Então, a gente vai tendo... teve produtoras que estavam há meses que desde o começo da pandemia, assim, de fevereiro até abril, não tinham vendido nada e já estavam desistindo de produzir. Porque você não vende, então por que você vai usar o tempo para isso? Já está tão sobrecarregada, né? E aí com as campanhas começaram a vender, e aí quando começa a vender volta a produzir, aí começa a fotografar, então começa a girar um círculo que tem um impacto econômico, mas a gente está percebendo esse impacto, ou pelo menos agora, hoje, trabalhando também nesses outros aspectos mais formativos e de acolhimento. Então uma coisa que a gente percebe, como eu estava falando antes, né, muita sobrecarga da mulher, muito cansaço. Então, quando a gente começa as nossas reuniões, o que a gente sente de todas é cansaço, é preocupação, não sei o quê. E aí a gente vai fazendo a reunião e as mulheres saem com esperança, saem mais se sentindo ouvidas, acolhidas. Então, tem muitos aspectos que são muito valorosos, assim, do que está sendo feito. E aí, dessas formações, acho que é isso um pouco que a Fabi trouxe, que são formações que a gente hoje está pensando mais de dentro para nós mesmos. Então, em vez de chamar outras pessoas, é fazer esse movimento de trocar os saberes, porque é isso que a gente está olhando, tipo, nossa, somos 50 mulheres e extremamente diversas, cada uma de nós tem o seu empreendimento, mas a maioria faz mais de 6 coisas diferentes. Então, tem muito conhecimento, muito saber para tocar, e isso está sendo bem interessante, assim, bem rico. É um momento de reestruturação, né? Sim, e aí nesse sentido, um aspecto que eu queria trazer, que está sendo muito interessante para a gente, que volta para essa questão da autogestão, é que apesar de tudo, no meio virtual, uma coisa que a gente está percebendo é que tem produtoras que moram longe, que nunca vinham nas nossas reuniões, e que agora elas vêm, porque agora a reunião é virtual, então agora a distância não é um problema.
E a gente criou as reuniões, a gente tem reuniões semanais da coordenação e agora a gente está criando uma reunião semanal aberta para as produtoras. E a participação está sendo cada vez maior. Então, o que a gente está sentindo é que esse movimento de autogestão, ele está sendo muito fortalecido, assim, por esse ambiente virtual. Porque ele possibilita essa entrada que é mais fácil do que ter um ponto fixo que todo mundo tem que chegar até lá. E quem mora longe não chega, né? Ainda mais numa metrópole como São Paulo, assim, distância é uma questão muito séria. Meninas, eu quero agradecer mais uma vez vocês, eu quero que a gente vá se encaminhando para dar uma finalizada, daqui a pouco o pessoal vai entrar, a Marina, Milton, Enio e o Jorge, para se despedir de vocês, até eventualmente perguntar alguma coisa que eles tenham ficado em dúvida, e 1 hora é muito pouco para falar sobre essa feira, é muita riqueza, muita riqueza. E eu gostaria de pedir para a Fabi, não, Fabi ou foi a Júlia, uma das duas comentou comigo a respeito de alguns versos que dizem respeito, aproximam ou podem dizer o que é a feira de um outro jeito, de mais um outro jeito, né? Vocês já falaram de tantos jeitos a respeito da feira, mas de outro jeito. Conversa. Diz aí, Júlia. E diz o nome da poeta, por favor. Claro. Eu trouxe uns versos da Riane Leão. Diz assim, não é sobre a feira, né? Mas a gente se sentiu muito contemplada quando a gente leu os versos dela. As mulheres que correm em minhas veias me acordaram essa madrugada para me avisar que grandioso não é o que me atravessa. Grandioso é eu ainda permitir que coisas belas me devolvam o chão. Isso é bonito demais. Vocês querem mais alguma coisa para a gente ir encerrando? Não sei, é que o tempo acho que já também, mas não sei sobre o que você tinha dito da questão do espaço ali, né? Ou a gente pode deixar para uma próxima. Tá, mas você pode colocar a imagem, se der tempo, ou mandar para a gente. Eu vou colocar aqui umas imagens, então. Tá. Eu vou chamar o pessoal, enquanto você vai escolhendo a imagem, o pessoal vai retornando, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Jorge, Marina, Milton, Enio, vocês têm alguma coisa para perguntar, para falar? Não estou conseguindo. Oi, Milton? Oi. Diga. Está me ouvindo? Sim, pode falar. Posso fazer uma pergunta para a Júlia e para a Fabi? Sim, por favor. Olha, bom, eu me identifico muito com o projeto de vocês por vários motivos, vamos dizer assim. Um deles é o último verso aí que você falou, né? Porque sou poeta. Nesse sentido, acho que o poeta tem uma forma feminina também, uma identificação com o feminino bastante grande. Pratico yoga há muitos anos e também sou vegano há muitos anos e vegetariano há 30 anos. E eu vejo que o veganismo é uma forma de ver o mundo, é uma forma de ser pessoa também. E eu pergunto para vocês, qual é o tipo de educação cultural que vocês fazem para o veganismo? Porque tem 3 vertentes, eu vejo. Uma delas é a qualidade da alimentação, outra delas a responsabilidade frente à natureza e a outra em relação ao sofrimento animal mesmo e o respeito à comunidade de seres vivos. Eu queria saber se vocês têm tratado isso na feira como educação e cultural mesmo para uma nova alimentação, um novo paradigma de vida no planeta. Vamos emendar as perguntas? A gente faz as perguntas e responde de uma vez, tá? Eu tenho uma questão, né? Que já existiram exclusões e conflitos
nessa forma de organização de vocês e como vocês superaram isso? Alguém mais tem pergunta? Eu gostaria. Pode falar? Primeiro, eu queria agradecer a presença brilhante de vocês aqui, esse trabalho maravilhoso, necessário, e fazer a pergunta. Eu queria saber, vocês falaram que é um trabalho de formação, o que é muito importante. Vocês pensam em algum projeto de trabalhar com as escolas no território onde vocês atuam? Que a gente sabe a importância de conscientizar as crianças, os jovens, a importância de uma alimentação saudável. E isso a gente sabe que não ocorre para a maior parte das crianças e jovens. E a escola, ela é muito importante. Se vocês pensam em fazer um trabalho na comunidade escolar, não apenas com alunos, mas a importância de trabalhar com a comunidade escolar no seu conjunto. Mais alguém, Enio? Não. Então, podem começar a responder, meninas. Enio, quer falar? Não? Acho que vou começar pelo fim, falando desse projeto de alimentação saudável com escolas e tal. A gente ainda não a gente não tem um projeto, né, nessa área enquanto feira, porque eu acho que a gente ainda está eu sinto que a pandemia também está nos convidando para pensar novos formatos, novas possibilidades. Isso não está numa discussão, né, de algo que esteja presente. E a gente ainda tem também uma parceria que vai se desenvolvendo também, que a nossa feira acontece muito próxima do Amorim Lima. E o Amorim Lima é uma escola que tem muita preocupação com essa questão da alimentação. Eles têm horta escolar, eles têm a comunidade do Butantã, é muito presente dentro daquela escola. E tem muito trabalho com alimentação e tal, e aí tem muita gente que tanto é da feira, né, que está dentro da rede e que também atua com educação escolar, então isso acaba, e o ambiente da feira também acaba sendo um ambiente onde as pessoas se encontram, trocam. A feira, ela é um lugar muito rico para que novos projetos nasçam, porque a gente com ideais parecidos que se encontra e que enxerga juntos novas possibilidades. Então, é muito possível que na feira nasçam ideias como essa que você trouxe, Marina. E a gente está aberto, assim, né? A gente acaba, quando a gente, no geral, tem recebido bons convites, assim, para trabalhar com formações. Então, a gente já trabalhou com um grupo de saúde mental no SESC, e foi uma experiência muito interessante, assim, trabalhar com educação e com formação, e é algo que é rico, assim, é uma possibilidade mesmo. Então, já acho que respondo isso. Não sei se, acho que, Fabi, você podia falar mais dos conflitos, né? Sim, acho que complementando essa fala da Marina, a gente faz no espaço, e aí já conversando um pouco sobre o espaço do Viveiro 2 maior, né? A gente tem uma atuação que é a feira, que é uma das coisas que acontece naquele espaço, mas tem outras coisas que acontecem. E uma das coisas que vem acontecendo há um tempo é uma horta comunitária, que é numa outra área, não é na mesma área da feira. Eu vou projetar aqui para vocês verem o mapa da área. Aqui é o mapa da área, vocês estão vendo? É essa área aqui, vocês estão vendo o meu cursor? A feira acontece nesse pontinho vermelho aqui, é esse corredor. Nesse ponto aqui é a horta comunitária. E nesse ponto aqui é uma área que tem uma casa, que é uma área que a gente se reúne, é uma área que é a área mais degradada, que a gente está num processo de revitalização, e é uma área que tem uma ponto de apoio para a gente fazer. Já rolaram oficinas diversas, e quem toca mais as atividades aqui é a associação. Nessa área da horta comunitária, tem um grupo que está tocando mais essa horta, e essa horta recebe escolas da região.
já recebeu várias, e o projeto é cada vez receber mais, para fazer visita. E é claro que quando as escolas vão lá, a gente conversa sobre toda essa área, inclusive sobre a feira. Então, depois eu posso passar também umas fotos da visita das escolas, o Amorim já foi várias vezes, mas outras escolas também. E aí eu vou parar e depois eu continuo com as outras fotos de como era a área antes e como ficou agora. Sobre os conflitos, eu acho que a gente pode falar de dois aspectos. Internos, eu não diria grandes conflitos, mas já houveram atritos, pequenas questões, mas a gente sempre acho que conseguiu resolver com um diálogo. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, de uma questão que surgiu no momento. E tinha uma expositora que, na verdade, vendia comida e que ela sempre chegava mais tarde na feira, né? E isso, em algum momento, começou a incomodar as outras mulheres que chegavam bem cedo para ajudar a montar, sempre chegava mais tarde e algumas vezes ia embora mais cedo. Então, isso começou a criar um atrito. E aí a gente chamou para conversar e colocou a situação. Tinha uma questão de que ela de manhã produzia comida que era mais de almoço, ela produzia uma comida que era almoço, não era uma comida para se comer assim de manhã. Então a gente também entendia que era interessante isso, dela vir com a comida muito fresquinha para a hora do almoço, então ela produzia de manhã e vinha. Então foi essa conversa, chegou num meio termo, as expositoras colocaram, né, esse incômodo e ficou combinado que então ela chegaria um pouco mais tarde, mas ficaria para a desmontagem, por exemplo, da feira, então ajudaria na desmontagem. E alguns conflitos um pouco nessa questão da participação, das mulheres que participam mais, como a gente faz, mas eu acho que pelo diálogo a gente sempre internamente conseguiu lidar muito bem com os conflitos. Tem alguns desafios que são colocados, que não sei se eu colocaria como conflito, mas que algumas mulheres trazem, e a gente sempre também, até acho que é um desafio para a gente, assim, apesar da gente ter como um dos critérios a diversificação das mulheres, então valorizar a presença, por exemplo, de indígenas, de mulheres negras, de mulheres da melhor idade, de mulheres de contextos diferentes, periféricas, não periféricas, a gente ainda vê a feira com uma cara muito embranquecida, talvez, ou elitista. E esse é um desafio que algumas mulheres trazem e que a gente totalmente concorda e que a gente sempre está conversando como a gente consegue trazer essa diversidade cada vez mais presente, mais forte, assim. Então, acho que esse é um ponto. Agora, a gente teve alguns conflitos com a vizinhança. E aí, talvez eu possa entrar, eu já posso falar isso falando junto do movimento do espaço todo. E sobre o veganismo, a gente... Eu acho difícil essa questão porque a gente não traz o veganismo em si como uma grande bandeira da feira, né? É mais a questão do vegetariano. Então, a gente não tem o consumo de carne ali. Mas é claro que a gente tem várias expositoras que são veganas. Então, acho que esse é um tema que acaba passando transversal, assim. Mas eu acho muito interessante esse aspecto da carne e do álcool. Acho que de não ter álcool foi alguma sacada muito interessante. Além, foi, né, uma questão que veio da associação enquanto a cultura Rastafari, mas eu sinto que isso fortaleceu a feira como um espaço familiar muito forte, a ausência do álcool, né? E no caso da carne, acho que é transversal. As pessoas que estão lá sempre acaba sendo um assunto que a gente coloca para as pessoas falarem, pensarem, conversarem, né? Nesses vários aspectos. Então, mas por que não pode carne? E aí, eu acho que no tete-a-tete, ali na conversa entre as pessoas, que a gente vai fomentando essa reflexão, mas não com uma coisa tão... Quer falar, Gi? Não? E agora eu vou mostrar para vocês... Aqui, por exemplo, na área que tem lá, onde a gente faz as oficinas, o ponto de apoio, quando a gente chegou lá, em julho de 2017. Então, vejam, essa é a frente da área, é uma área que estava assim, muito grande, que estava nesse estado. E a gente foi tirando lixo, foi tirando lixo, foi tirando lixo. E foram 6 caminhões de entulhos tirados. Então, você olha a área de cima pelo satélite, você não imagina aqui embaixo
ela é esse... Aqui algumas áreas que tinham sido moradias, né, alguns barracos. Assim, ainda tem muito lixo lá, a gente continua fazendo mutirões, e eu vou mostrar alguns mutirões mais antigos. Aqui um barraco que já não tinha mais ninguém morando, né, mas quando a gente chegou ele ainda estava nesse estado. Então, lixos, basicamente, a área da feira não estava assim tão degradada, mas a área lá do fundo, que fica mais próximo da Raposo Tavares, era a área mais degradada, que a gente tirou muitos lixos. E aí, por exemplo, aquela primeira foto que eu mostrei aqui já é depois da nossa atuação, essa casa, a gente reformou ela, reformou o telhado, principalmente a associação que tocou, e aqui já é uma reunião do movimento que a gente criou, que a gente chama Movimento Cuidar do Viveiro 2, que a feira participa, né, mas não só, e aí tem moradores da região, e esse movimento justamente ele surgiu fruto do conflito que a gente teve com os moradores, principalmente que moram ali do lado dos predinhos, que tinha uma reclamação em relação ao barulho, que a gente até concordou e modificou algumas questões na feira para diminuir esse impacto sonoro para os moradores do lado, mas também tem uma questão de perspectiva do que eles desejavam que esse espaço fosse, né? E do que a gente estava desejando que ele fosse um espaço aberto, público, de interações culturais, e acho que tinha uma perspectiva de um grupo que queria um espaço mais silenciado, como ele era há muito tempo. E aí a gente, um pouco para lidar com esse conflito, sempre no diálogo, foi juntando pessoas que queriam pensar junto esse projeto. E aí a gente criou esse movimento, que chama Movimento Cuidar do Viveiro 2. Essa foto é um dos mutirões que a gente fez de retirada de lixo, dentro dessa área que quando a gente chegou era... Então aqui é uma foto de um mutirão mais recente que a gente fez. Esse foi, acho que, o primeiro mutirão desse ano. A gente tinha uma agenda toda organizada esse ano, com mutirão uma vez por mês, com todas as atividades já planejadas que foram interrompidas, né? A gente tirou essa quantidade de lixo nesse dia, e aí a gente leva daqui lá para cima, e aí lá em cima, porque aqui não entra caminhão, lá em cima o caminhão da prefeitura vem retirar, né? Então aqui, não sei se vocês lembram de uma primeira foto, mas esse corredor inteiro estava lotado de lixo, de entulho. Aqui é uma foto da fossa ecológica que a gente fez, dá para ver um pedaço aqui para o banheiro, então era uma fossa que vinha aqui direto, né, do banheiro vinha direto para a terra, a gente fez essa fossa ecológica. E é isso, aqui um pouco mais dos mutirões de tirada de lixo, e aí é isso, essa galera que está aqui são principalmente moradores do entorno, que vieram se juntar a nós a partir dos encontros que a gente começou a fazer para tentar solucionar os conflitos que haviam com uma parte dos moradores dos predinhos vizinhos. E aí, a partir desses encontros, a gente começou a criar esse movimento para pensar, então, afinal, o que a comunidade quer para esse espaço, deseja e como que a gente vai realizar isso, né? Acho que era isso. Depois eu tenho umas fotos da área da horta também, eu acabei não colocando aqui. Que aí é outra área, são 3 áreas. Essa é uma área que a gente usa para reuniões e para oficinas, tem a área da feira e tem a área da horta. Todas nesse mesmo terreno, que se eu não me engano são 18 mil metros quadrados. E aí é isso, essa é uma área que está em disputa, né, tem disputa territorial, assim, então até foi indicada para um edital de moradia, tem várias questões que a gente está estudando, está entendendo, e está tentando construir coletivamente, com auxílio de várias pessoas da área ambiental, que também são moradores do bairro, que conhecem toda essa questão mais jurídica, para a gente pensar como a gente poderia tornar esse espaço um espaço de um uso social ambientalmente fosse ambientalmente
respeitoso com o meio ambiente, mas que também promovesse um uso social e cultural que não criasse nenhum conflito com os moradores do lado. Então, acho que essa construção é algo que está totalmente em construção ainda, mas tem um grupo muito legal envolvido, como dá para ver aqui nessas imagens, a fim de pensar sobre esse espaço e defender esse espaço contra também a especulação imobiliária, porque ele é um espaço que está na mira da especulação imobiliária também. É isso. Posso fazer mais uma pergunta antes de... Vocês acham que essa experiência de vocês pode ser levada, pode ser apreendida por outros territórios? Vou dar um exemplo. O Enio atua bastante lá na Zona Norte, né, onde existem ocupações, né? Vocês acham que é possível essa tecnologia social de vocês ser compartilhada e num ambiente totalmente diferente, com um perfil de pessoas totalmente diferentes de vocês? Alguém quer mais? Eu acho... Eu quero também fazer uma pergunta última. Posso fazer? Pode. Oi? Não, é o seguinte, como é que... queria que você falasse mais rapidamente, bem rapidamente, porque estamos no final do programa, sobre a relação com os indígenas, né? Por exemplo, na Tenondé-Pelporã tem indígenas que estão trabalhando com a cultura alimentar, etc. Se há possibilidade de algum tipo de parceria, por exemplo, para nós, o Bem Viver, a presença dos indígenas é muito importante pelas suas relações, pela sua ancestralidade, etc. E que eu acho que poderia ser enriquecedor para eles e para vocês. A gente Fabiana, queria fazer um comentário rapidinho. Dar os parabéns para vocês, né? Júlia, Fabiana, é uma experiência riquíssima, cativante, né? E eu fiquei com muita vontade de conhecer o local. Então, queria saber de vocês como é que está a questão das visitas aí. Parabéns, viu? Tá, vamos lá. A gente, enquanto movimento Cuidar do Viveiro, estamos pensando em retomar as atividades. Algumas pessoas têm ido lá já em grupos pequenos cuidar da horta, etc e tal. Mas assim que a gente puder voltar, a gente quer voltar com esse calendário que a gente tinha e toda ajuda é bem-vinda. São várias atividades que a gente tinha pensado para ir estruturando esse espaço. Uma das mais importantes ainda é a retirada do lixo, mas tem outras também. Então, super bem-vindo. Vamos compartilhar quando a gente tiver uns convites mais formais para vocês virem participar dos nossos mutirões, virem conhecer a área, além das feiras, quando voltar, né? Claro. Sobre os indígenas, para a gente também, acho que a gente sempre, pensando nessa questão da diversidade de mulheres, a presença de representantes indígenas, para a gente sempre foi uma questão importante. A gente já chegou a convidar as pessoas da Tenondé-Porã lá no começo, desde o começo, a gente ligou para algumas pessoas que a gente conhecia lá, algumas mulheres, mas elas não sei se não tiveram, acho que não conseguiram até o momento participar. Faz um tempo que a gente não entra em contato de novo para refazer o convite, mas o convite já foi feito e elas são sempre muito bem-vindas. A gente admira muito o trabalho que é feito lá com as batatas, com a variedade de batatas, com as variedades de amendoim que elas plantam lá, né? Então, é um trabalho bem lindo, mas um pouco do que a gente entendia que tinha, no momento que a gente entrou em contato, uma intenção de um trabalho mais do autoconsumo, da preservação das diversidades naquele momento, do que mesmo sair para comercializar. Então, mas o espaço está sempre muito aberto. A gente adoraria ter as representantes dos grupos indígenas do município de São Paulo com a gente, né? O espaço está completamente aberto. Fica aqui o convite público para quem quiser procurar a gente. Agora, a gente tem uma representante... agora me fugiu o grupo. Funio, obrigada, Ju. Que está com a gente, que chegou também por um contato
de uma pessoa que procurou a gente, que estava auxiliando ela na comercialização, e ela chegou bem recentemente no nosso grupo, né? Participou das últimas feiras, mas tem sido uma troca muito interessante, né? A gente ainda está se conhecendo, mas para a gente, assim, é maravilhoso ter ela com a gente. E a gente ainda interagiu pouco nas reuniões internas, mas acho que é uma troca riquíssima, né? Não sei como está a participação durante a pandemia dela, Ju. Muito obrigado. Sim, ela teve inclusive reunião de planejamento no começo do ano, ela está bem ativa assim com a gente. Só que ao mesmo tempo já numa perspectiva de que a população indígena durante a pandemia não está, né, simplesmente lidando com a crise, assim, está numa situação de sobrevivência muito muito desafiadora. Então o que a gente percebe através dela é que é uma luta para ter comida na mesa, assim. E aí a gente vê que ainda é uma situação de vulnerabilidade muito forte. Então tá ativa, mas num lugar diferente, assim. Qual era a outra pergunta? Agora me fugiu. Era sobre tecnologias sociais, né? Se poderia ser transposta a outra realidade. Quer falar, Ju? Posso, mas acho que não sei. Eu acho que super, assim. Na verdade, eu acho que até já aconteceu isso, assim. A gente tem uma produtora, que é a Nê, que é de São Miguel Arcanjo. E ela, um pouco acho que inspirada na nossa experiência, também começou a articular uma história lá em São Miguel Arcanjo. A gente já teve muitas pessoas que procuraram a gente falando, olha, a gente quer fazer uma feira também, como a gente faz? Vocês ajudam a gente? E a gente sempre está muito disposta a ajudar, a compartilhar as nossas ferramentas de gestão, as nossas, a forma como a gente se organiza, todo o nosso conhecimento e tecnologia social que a gente foi criando. Então, eu acho que é justamente porque a feira tem essa atuação territorial um pouco local, né? Então, eu acho que é super viável e nós estamos super abertas a compartilhar com essas construções de outros territórios, a compartilhar as tecnologias que a gente desenvolveu, os saberes que a gente foi desenvolvendo. E eu até acho que a gente já fomentou outras experiências por aí. E nesse sentido, assim, acho que eu teria para pensar sobre... acho que nesse lugar que é mais de troca, de talvez tanto de ferramentas quanto de experiências do que de transposição, né? Que quando se perguntar assim, dá para acontecer a Feira Agroecológica e Cultural de Mulheres do Butantã, só que na Zona Norte, não ia ser a mesma experiência, sem dúvida nenhuma, né? Num outro contexto, isso precisa considerar o outro contexto, as outras pessoas, né? Porque é uma relação muito viva, assim, que a gente percebe até durante a pandemia, é que fora do território, então sem os encontros presenciais, a gente está localizando, né? O que a gente é fora do território, assim. Está sendo uma investigação interessante essa também. Eu acho que jogar a pergunta também para esse olhar, assim. E também lembrando e trazendo que eu concordo com a Fabi completamente que sim, porque, e a Fabi tem essa experiência muito mais do que eu, mas porque a feira ela não é uma ideia espontânea, né? Ela é um acúmulo também de experiências dessas mulheres que começaram a pensar esse projeto, inspiradas em também outras experiências que já tinham vividas, e esses acúmulos que a incubadora de tecnologias de cooperativas trouxe para a gente, então a ITCP, USP, Unesol, a RESF, tem uma série de outras experiências anteriores que já trazem um acúmulo, e a gente, no nosso território, no nosso contexto, também foi criando as nossas, dando a nossa cara, e eu imagino que uma transposição para outros territórios seria algo nesse sentido de processo, assim, também, né? De trazer esses acúmulos e criando. De construir junto, né? Construir junto. Bacana, gente. Eu acho que nós podemos encerrar por hoje, né? De repente, faremos mais coisas juntas. Juntos todos. Certo? Obrigada, Fabi, imensamente. Obrigada, Júlia, imensamente. Vocês nos ensinaram muito.
Obrigada. Agradeço muito também, é sempre bom poder compartilhar. Acho que esse encontro de gerações para a gente também sempre é muito, muito, muito rico. A gente aprende muito e gosta muito. Vocês são todos convidados quando a gente puder se encontrar presencialmente, de irem lá conhecer o espaço, conhecer o movimento de cuidado do viveiro, conhecer a feira. E acho que foi muito boa a conversa. Eu gostei também, agradeço mais a todas e todos. E seja breve, né, Fabi? Sim, eu também agradeço muito vocês, muito especial o convite. Eu sinto que também é muito formativo, até para mim, assim, e para nós, esses processos de pensar a gente. Então, se preparar para uma entrevista é parar para pensar sobre o que está sendo feito, e isso é formativo também. Então, agradeço a vocês, que eu sinto que a gente aprende também, né, por se analisar, por se olhar, então, por se entender melhor. Aprendi muito assistindo a aula do Célio Turino, né, foi muito especial também poder conhecer esse coletivo de vocês, que está fazendo um trabalho importante. Queria deixar um convite para as pessoas procurarem a feira nas redes sociais. Então, a gente está como Feira _ Mulheres no Instagram. E lá a gente também, as pessoas podem conhecer mais. E outro convite que eu queria deixar por último, assim, é que no YouTube a gente tem são 6 documentários que foi produzido pela Aguapé Produções, que são muito bonitos, assim, e mostram muito da feira e em vários aspectos, assim. Até para o Hamilton, tem um episódio inteiro sobre alimentação e sobre como a agroecologia e a alimentação estão ali num diálogo com a feira e como isso é pensado. Então, é muito bonito. Aí fica esse chamado para quem também quiser ver um pouquinho, antes que a gente possa voltar e estar junto mesmo, possa ver por enquanto. Feira. A gente pode colocar um link, se vocês puderem mandar o link direitinho, tanto do Instagram, do Face e do canal, para a gente colocar. E lembrando, né, Zélia, que a gente finaliza com os créditos e tudo mais, com aquele vídeo, né, da Júlia, esqueci o nome dela. Júlia Moretti. Da Júlia Moretti, né? Ela mandou alguns vídeos e algumas imagens lá do trabalho dela, com o coletivo dela lá em Morretes, a Agrofloresta, né? E o vídeo que a gente escolheu para encerrar é um que ela canta. Então, vai ser bonito. Tá bom? Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado, valeu. Fabiana. Sou lavradora, mulher da roça, vivo cansada e, meu Deus,